Uma das principais estratégias do governo federal na pandemia foi apostar no chamado kit Covid, ou tratamento precoce, que inclui medicamentos como cloroquina e ivermectina. Mas, segundo médicos que chefiam UTIs de hospitais de referência, a defesa e o uso desses medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença tem contribuído para aumentar o número de mortes de pacientes graves. Eu sou a Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil, e hoje eu vou explicar de que maneira o uso do chamado kit Covid afeta lá na ponta o trabalho dos profissionais da linha de frente, que tratam de pacientes nas UTIs. De acordo com médicos de hospitais como Albert Einstein, Hospital das Clínicas, Emílio Ribas e da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o uso desses medicamentos sem eficácia científica impacta de 3 maneiras a mortalidade por Covid, provocando efeitos colaterais sérios em pacientes graves, retardando a procura por atendimento médico e, por fim, desviando recursos que poderiam ser usados, por exemplo, com remédios para intubação e leitos de UTI. Vamos a cada um desses 3 pontos. Bom, desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro vem defendendo o uso de cloroquina e outras substâncias como o vermífugo ivermectina e o antibiótico azitromicina como tratamento para Covid. Nos primeiros meses de 2020, era natural a especulação sobre esses remédios, já que estudos preliminares ainda estavam sendo conduzidos. A Covid era novidade e não se sabia qual o melhor tratamento. Só que mais de um ano depois, várias pesquisas já demonstraram que remédios como cloroquina e ivermectina não são eficazes contra a Covid. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro continua defendendo o uso. Muitos têm sido salvos no Brasil com esse atendimento imediato. Neste prédio mesmo, mais de 200 pessoas contraíram a Covid. E quase todas, pelo que eu tenho conhecimento, inclusive eu, buscou esse tratamento imediato com uma cesta de produtos como a ivermectina, a hidroxicloroquina, a anita, a azitromicina, vitamina D, entre outros, e tiveram sucesso. Mas não é bem assim, segundo especialistas em UTI com quem eu conversei. O médico Ederlon Rezende, que é ex-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, me contou que entre 80% e 85% das pessoas infectadas pelo coronavírus vão ser assintomáticas ou desenvolver sintomas leves da doença. Para esses pacientes, usar o kit Covid não vai ajudar em nada. Também pode não prejudicar se a pessoa não tomar doses excessivas, não desenvolver efeitos colaterais, nem tiver doenças que possam se agravar com esses medicamentos. Mas para os 15 ou 20% restantes que precisam de internação, essas drogas podem prejudicar o tratamento no hospital e contribuir para a morte. A preocupação maior são os 15% que necessitam de uma hospitalização, e metade desses acabam vindo para uma UTI. Esses pacientes que vêm para a UTI, que têm forma mais grave da doença, é onde mais preocupa o uso prévio desses medicamentos, porque é nesses pacientes que os efeitos adversos dessas drogas se manifestam com maior frequência e podem ter impacto sim na sobrevida deles. Os médicos chamam a atenção para o risco de a cloroquina causar arritmia cardíaca, um dos efeitos colaterais possíveis desse remédio, que normalmente é usado para pacientes com lúpus e malária. Numa pessoa que evolui para o quadro grave de Covid, isso pode ser fatal, já que a doença causada pelo coronavírus também afeta o coração, promovendo inflamações do músculo cardíaco e trombose nos vasos e tecidos. Já a ivermectina, se tomada em excesso ou combinado com outros medicamentos, como é o caso da cloroquina, pode provocar insuficiência renal. Ederlon Rezende também diz que tem tido problemas com pacientes que precisam ser sedados para intubação e que acordam da sedação com uma confusão mental mais acentuada por causa do uso abusivo da ivermectina antes de chegar ao hospital. O uso abusivo de ivermectina, que é uma droga que também penetra no cérebro quando ele está inflamado, e ela deprime mais ainda o cérebro e piora ainda mais a qualidade desse despertar. Essa também tem sido uma intercorrência frequente nos pacientes que usaram de maneira abusiva e desnecessária. E mesmo outros efeitos colaterais mais leves da cloroquina e da ivermectina, que não causam qualquer preocupação numa pessoa saudável, podem prejudicar e muito o tratamento de um doente grave, que já está com o funcionamento de órgãos comprometidos e com dificuldade para respirar.
O que acontece é que não muda a taxa de intubação, né? Essas medicações, e acaba trazendo mais efeito colateral. Você pode ter mais hepatite, mais insuficiência renal, então acaba complicando mais por efeito colateral. Da diarreia, o antibiótico da diarreia acaba tendo mais infecção porque selecionou a flora, né, intestinal. Mais recentemente, Bolsonaro passou a citar bastante a nitazoxanida, conhecido pelo nome comercial Anita. O problema é que, além de não haver qualquer evidência científica da eficácia contra a Covid, as pessoas passaram a tomar esse vermífugo junto com outro, a ivermectina, que eu já mencionei antes, intoxicando o organismo. Estão tomando doses cavalares e tudo junto, sabe? A interação entre os remédios também não é legal. Estão tomando ivermectina, azitromicina, a Anita junto com a ivermectina, isso é um absurdo, tomar 2 vermífugos. Outro problema foi a inclusão recente no kit Covid de corticoides. É verdade que pesquisas mostram que eles ajudam a reduzir a mortalidade de pacientes graves, ou seja, aqueles que precisam de ventilação mecânica por máscaras ou intubação. Mas no restante da população, o uso pode provocar problemas sérios. No paciente que tem um Covid leve, pouco sintomático ou assintomático, o corticoide pode até baixar a imunidade e propiciar outras doenças. E muitas vezes eles davam esse corticoide junto com antibiótico. Se por azar o Covid piore e o doente vai ter uma infecção agora, ele vai ter uma infecção mais grave porque ele está com remédio imunossupressor e ele vai ter uma bactéria resistente a esse antibiótico que você já queimou, que você já usou inadequadamente. O supervisor da UTI do Instituto Emílio Ribas, Zax Stambock, também diz que o uso preventivo de azitromicina e corticoide, como defendido pelos que advogam pelo kit Covid, causa mais mortalidade do que protege. Se você dá corticoide para um paciente com Covid antes da necessidade, ele terá um desempenho pior, ele morrerá mais do que se tivesse sido adequadamente tratado. Agora vamos às contribuições indiretas do kit Covid para as mortes no Brasil, segundo médicos de UTIs. A primeira delas é a falsa segurança que esses medicamentos produzem, retardando a procura por atendimento médico. E começou a surgir notícias de que tal medicamento salva a vida, tal medicamento previne. Então, alguns prefeitos, quando o paciente tinha Covid, davam um saquinho de um kit Covid. Então, em alguns locais aí, as pessoas mais crédulas achavam que tomando aquilo ela não ia pegar Covid nunca. Então, muitos demoraram para procurar assistência. Entre os riscos de se procurar ajuda muito tarde está a intubação tardia. A pessoa com Covid pode acabar lesionando seriamente o pulmão pelo próprio esforço feito para respirar, a ponto de o problema não poder ser revertido com ventilação mecânica e intubação. A pneumologista Carmen Valente Barbas, que coordena equipes no Albert Einstein e no Hospital das Clínicas, explica que a insuficiência respiratória aguda pode evoluir rapidamente para a morte. Então, outra coisa que estão fazendo, ficando com falta de ar em casa, isso é um perigo também, ou alugando oxigênio para ficar em casa, porque é uma doença que evolui muito rápido. Quando você tem uma insuficiência respiratória aguda com falta de oxigênio, você não deve ficar com oxigênio em casa, porque você pode evoluir muito rápido com necessidade de ventilação não invasiva, intubação. E se você ficar em casa, você não tem esse recurso, você pode evoluir rápido e morrer em casa. Ou morrer na porta do pronto-socorro. Vamos agora ao terceiro impacto do kit Covid nas mortes: o gasto de dinheiro e tempo em remédios sem eficácia comprovada que poderiam ser usados na compra de equipamentos, vacinas e na produção de um protocolo nacional com orientações para o atendimento de pacientes graves com Covid. Um levantamento feito pelo repórter André Chalders aqui na BBC News Brasil mostrou que os gastos do governo Bolsonaro com cloroquina, hidroxicloroquina, Tamiflu, ivermectina, azitromicina e nitazoxanida somaram quase 90 milhões até janeiro deste ano. Enquanto isso, médicos e associações farmacêuticas alertam que o estoque de medicamentos necessários para intubação está perto de acabar. E passado um ano da pandemia, o Ministério da Saúde não produziu até agora um documento com informações para os profissionais de saúde seguirem no tratamento de pacientes graves com Covid.
O médico infectologista Fernando Bosa, que é pesquisador da Fiocruz, é autor de uma pesquisa que mostrou que 80% dos pacientes intubados com Covid no Brasil morreram no ano passado. A título de comparação, a média global de mortalidade é de 50%. E não se investiu em disseminar a informação dos tratamentos que tinham evidência, por exemplo, da utilização de esteroides nos pacientes que necessitam de oxigênio, numa identificação mais precoce dos pacientes com insuficiência respiratória, da utilização de estratégias mais precoces de ventilação não invasiva, ventilação em prona, quer dizer, o paciente ventilado de barriga para baixo, então, nas medidas de controle de infecção e assim por diante, na boa prática. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube. E se tiver dúvidas, comente aqui. Até a próxima!